A Cássia Ferreira também está aqui, faz tempo que nós não nos vemos, né, Cássia? Anita Alves, Silvia Comenali, boa tarde a todos. E finalmente nós chegamos no nosso horário, são 14 horas e 15 minutos. Nós vamos iniciar o nosso trabalho de hoje com uma prece, e é por isso que nós pedimos neste instante que todos os presentes que se encontram conosco agora ao vivo no Facebook do Centro Espírita Redentor, que fechem os seus olhos, que passem a respirar com tranquilidade, com harmonia, com paz. Respirem profundamente, relaxem o pescoço, os ombros, todo o seu corpo, permitindo assim que através da respiração possamos relaxar o nosso corpo e nos conectar com a harmonia, primeiramente com o nosso bom anjo protetor, este amigo e companheiro abençoado de todos os momentos e de todas as horas, que nunca descura de nós, que está ao nosso lado, sempre nos inspirando, sempre nos indicando o melhor caminho que nos levará ao nosso propósito, que é a busca da serenidade, da paz e, por consequência, da felicidade. Com o nosso companheiro espiritual, nós vamos agora nos ligando ao nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus, e rogando a Ele que interceda por nós junto a Deus, o Pai de nossas vidas. Pedimos então a Deus que nos permita a melhor compreensão dos ensinamentos que nesta tarde nós viemos buscar, que possamos, pela compreensão, nos dispor com motivação à modificação de nossa vida para melhor, auxiliando-nos no propósito de engrandecimento, de crescimento espiritual, de sabedoria, para que possamos ser elementos úteis na coletividade humana, compreendendo que somente poderemos ser felizes quando nos tornarmos aptos a fazer a felicidade alheia, pois em um mundo de expiações e de provas, quanto mais pessoas felizes existirem, maior será a possibilidade de estarmos em paz conosco mesmo. Assim, Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade bendita da vida, em primeiro lugar, por este dia iluminado que nos motiva, que nos dá esperança e fortalece a nossa perseverança. Também agradecemos, Senhor, pela oportunidade bendita de encontrarmos-nos reunidos nesta tarde, embora distantes de corpo, mas unidos em pensamento e de coração, para que possamos nos alegrar ao rever os nossos companheiros, para que possamos nos motivar vendo-os bem e assim entender que nós também poderemos estar bem. Com este pensamento, Senhor, nós, em prece, te louvamos, te agradecemos e, assim, também nos colocamos em condições de melhor aproveitar o estudo desta tarde. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino, este reino de paz, um reino de amor, o reino de justiça e de caridade. Seja feita, Pai, a tua vontade, seja na terra, seja nos céus. O pão nosso de cada dia, o alimento do corpo e do espírito, dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas ofensas, à medida em que aprendemos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes cair no erro, não nos deixes cair nas armadilhas da tentação. Livra-nos, Senhor, de todo e qualquer mal, pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória sobre este reino imortal. Graças a Deus e graças ao Mestre de Luz.
Bom, graças a Deus, graças a Jesus, já estamos agora com 14 horas e 20 minutinhos e nós vamos começar então a palestra desta tarde. O tema que nos foi proposto está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Bem-aventurados os aflitos, e o item que foi escolhido é o item 18, Bem sofrer e mal sofrer. Esta mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, ela nos foi trazida por Lacordaire, e já faz 153 anos que nós recebemos essa mensagem ditada mediunicamente de Jean-Baptiste Henri Dominique Lacordaire, que foi um religioso dominicano e que desencarnou 2 anos antes dele nos trazer esta mensagem. A mensagem de Lacordaire é uma proposta para que nós possamos encarar este mundo em que nós nos encontramos de uma forma mais harmônica, mais tranquila, menos sofrida do que o contexto que muitas vezes nós contemplamos de forma equivocada. Quando falamos que contemplamos de forma equivocada, é porque nossa capacidade limitada de enxergar a vida só nos propõe enxergar o mundo em que habitamos com um contexto de sofrimento atroz que nos desanima, que nos desalenta, que nos coloca em uma condição muitas vezes desesperadora. É claro que o mundo que nós nos encontramos, o planeta Terra, ora classificado como mundo de expiações e de provas, é um mundo que está saturado de emanações psíquicas de baixo padrão vibratório, onde respirar, para nós, respirar tranquilamente, é uma atividade hercúlea, quase impossível. O que significa que fazemos um esforço tremendo, um esforço incessante, tal qual um pesado fardo, mas que ainda é suportável para nós outros, desde que compreendamos qual é a condição em que nós nos encontramos neste mundo. O que queremos dizer é que, em sendo um mundo de expiações e de provas, é óbvio que passaremos por aflições, que passaremos por dificuldades. Portanto, aprender como suportar estas provas é o que nos propõe este tema da tarde: bem sofrer e mal sofrer. Como espíritas ou espiritualistas, tanto faz, pois o conceito é praticamente coincidente, nós vivemos uma experiência terrena e precisamos preservar os laços que nos unem à nossa origem. E a nossa origem é a origem espiritual. Ter uma ligação mental é o que nós necessitamos permanentemente com a dimensão espiritual a que nós estamos intimamente ligados ou originados. Nós precisamos nos manter mentalmente sãos, saudáveis, vivos verdadeiramente. Eu gosto sempre de contextualizar esta explicação que estou dando agora com o exemplo do escafandrista. Para aqueles que não estão familiarizados com o termo, escafandro é uma equipagem utilizada por aqueles mergulhadores de altas profundidades, aquelas pessoas que mergulham para fazer pesquisas no oceano. E o escafandro é esta equipagem que permite ao homem fazer um mergulho em um ambiente inóspito, às profundezas do oceano, e manter a sua relação com o seu ambiente natural, que é a terra firme, onde ele pode, da terra, obter o ar necessário, o oxigênio necessário para ele fazer a sua respiração e assim conseguir realizar a sua missão sem sofrer, sem sofrimento atroz, sem perder o elo com o seu plano original, que é o plano terreno, a crosta terrena. Então, enquanto espíritos, nós nos assemelhamos ao escafandrista. Comparemos, então, o espírito com o espírito e o corpo físico, ao escafandrista e a sua equipagem.
o espírito entra no corpo físico, que é o seu escafandro, sai do seu ambiente original, que é o plano espiritual, e mergulha nas profundezas do planeta Terra, que é a crosta terrena, num ambiente inóspito, o qual ele vai passar por pouco tempo. É um período transitório que ele necessita se acomodar às condições difíceis e com a perspectiva de regressar em breve. Ele não ficará por muito tempo mergulhado na Terra, assim como o escafandrista não permanecerá por longo tempo mergulhado no oceano. Sabendo disso, temos que ter em mente qual é a nossa missão enquanto espíritos encarnados, enquanto na equipagem que se chama corpo físico. A nossa missão não é permanecer por longo tempo na Terra. A nossa missão deve ser bem entendida e compreendida. É a escola da vida terrena ou escola da vida superior que nos permite pesquisar e adquirir experiências outras que vão robustecer a nossa elevação através de um processo de intelectualização e de um processo de moralização. Mas se o espírito encarnado, assim como o escafandrista, encontram, por exemplo, neste ambiente inóspito, algumas adversidades, terá ele que, com a sua inteligência, com a perseverança, com paciência e com coragem, saber driblar as adversidades para que ele possa retornar são, salvo e satisfeito com as suas conquistas ao seu mundo de origem ou ao seu mundo de origem. No caso do escafandrista, a Terra. No caso do espírito, o mundo espiritual, ou então o mundo dos espíritos, ou mundo espírita, como costumamos dizer. Uma vez compreendido isto, deixemos então a alegoria do nosso exemplo de lado e nos concentremos na necessidade de compreendermos qual é o nosso objetivo aqui na Terra. Pois, conhecendo o objetivo, é claro que nós conseguiremos viver melhor, é claro que nós conseguiremos driblar as adversidades da vida e, ainda que elas existam, conseguiremos conquistar ou construir a nossa paz. Sabendo que é de curta duração este período que estamos na Terra, que será mais fácil que nós consigamos administrar todas as dificuldades que a Terra ou que o mundo corpóreo nos impõe. Essa consciência cósmica, a consciência de que a vida não se restringe ao mundo corpóreo, mas que ela é muito mais ampla, que ela tem um contexto universal, que ela tem um contexto primário, espiritual, que nos faz nos fortalecer de pouco em pouco e ir vencendo as agruras e as adversidades da vida a cada dia e a cada momento que elas surgem para nós. Devemos lembrar que a doutrina espírita resgatou para nós alguns recursos que o Mestre de Luz, que Jesus, já havia nos passado há algum tempo, para que nós pudéssemos, então, ter o fortalecimento necessário para vencer tudo o que haveria de surgir diante de nós. O recurso primordial que o Cristo nos dá é o da vigilância, seguido da oração. Quando nós entendemos o quão é importante o fator mental, construir energias positivas, criações mentais favoráveis, que nos deixam sempre numa condição de felicidade, ainda que a adversidade se mostre ferrenha, agressora, nós aprendemos com isso que é possível ter serenidade e ter paz ainda no mundo de expiações e de provas. E que, embora isso não signifique a felicidade verdadeira, isto já é um grande passo para que nós possamos construir a nossa felicidade no porvir. Toda vez que nós praticamos o bem, que nós nos colocamos a favor
de construir possibilidades melhores para os nossos semelhantes, o retorno é maravilhoso para nós outros. A nossa mente, antes vazia, predisposta a receber qualquer impressão, impressões infelizes, impressões de tristeza, agora está preenchida com informações úteis e com propostas de produtividade em favor da coletividade. Sendo assim, dificilmente as dificuldades que para outros poderiam ser mortais, para nós elas sequer nos atingirão, ou se nos atingirem, nos farão mal. Nos causarão um breve desconforto, mas não nos perturbarão. A mente vazia, a mente criativa, que não faz uso do seu potencial, já que a mente é um poderoso manancial criativo capaz de nos levar à serenidade e à paz consciencial, ou, se mal utilizada, criar trevas particulares de desesperação, de ódio, de medo ou depressão, é esta mente que poderá nos dar as condições ideais para vivermos num planeta de expiações e de provas e não nos afligirmos com todas as dificuldades que o planeta, ainda imperfeito, pois é morada de homens imperfeitos, nos impõe. Se nós conseguirmos compreender a condição em que nós nos encontramos, condição de alunos, de aprendizes neste mundo de expiação e de prova, poderemos passar de aprendizes, desde que bem disciplinados e aplicados, para condutores de outros irmãos, irmãos que não conseguem com a mesma facilidade compreender que quanto mais nos tornarmos resistentes através da vigilância de pensamentos, não cedendo às más influenciações, não construindo, já que, como dissemos, a mente é poderoso manancial criativo, não construirmos pensamentos ineficazes de infelicidade, de tristeza, de ódio, de desesperação, de medo, chegando até a depressão, ou chegando, como alguns irmãos que fraquejam no caminho, ao ato derradeiro do suicídio. Devemos compreender que vigiar o pensamento significa prestar o máximo de atenção naquilo que passa na nossa mente, segundo a segundo, e combatendo o mais rapidamente possível aqueles pensamentos que não são convenientes para nós, assim como diz Paulo de Tarso: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, devo fazer o mesmo no processo da vigilância. Compreendendo isto, eu compreenderei que as atribulações da vida não podem ser mais relevantes do que o controle mental que eu faço segundo a segundo. Só que nós outros costumamos fazer o contrário, deixamos-nos envolver por todas as dificuldades, concentramos-nos nestas dificuldades e relaxamos na vigilância do pensamento. Quando isto acontece, é muito triste, pois, de pouco em pouco, as influências externas vão se assenhorando da nossa mente, vão intoxicando a nossa mente, e ficamos à maneira de uma pessoa que se encontra dentro de um ambiente inalando elementos tóxicos e buscamos demasiadamente, desesperadamente respirar, trazer ar aos nossos pulmões e não encontramos o ar, pois é necessário que se abram as janelas e se faça a ventilação. Neste momento, é necessário que nós abramos a nossa mente, as janelas da nossa mente e busquemos o ar no plano espiritual através da prece, entrando em conexão com Jesus, nosso mestre, com Deus, nosso Pai, e fazemos isso por intermédio de uma pessoa que está muito mais próxima de nós, que é o nosso anjo guardião, que ele está sempre presente, sempre apto e disponível a nos socorrer nos momentos mais mordazes. Se nós não temos ainda o hábito de entrar em conexão com este espírito familiar e amoroso que está desde antes da encarnação ao nosso lado, aprendamos a fazer o mais rápido possível, pois ele é a primeira frente de trabalho a nos socorrer, e ele está sempre disposto.
É lógico que, dependendo da forma em que nós nos encontremos, desesperados, entristecidos, muito dificilmente conseguiremos fazer a ligação diretamente com Deus, mas é por isso que ele delega a espíritos superiores a função de intercessores no plano terreno, para que nós possamos combinar as nossas necessidades com eles, necessidades que serão levadas diretamente ao Pai. É esta a proposta de Jesus quando ele fala de vigilância, e é esta a proposta do Cristo quando ele fala de oração. Se conseguirmos dominar a nossa mente, seremos felizes. Se conseguirmos manter a nossa conexão através daquele tubo de oxigênio do escafandrista, nós estaremos respirando sempre o ar espiritual, ou seja, a conexão com o nosso Pai, que nos traz a harmonia e que nos traz a paz e que nos deixa, portanto, serenos e tranquilos. Isso ainda não é a felicidade, mas é um grande passo para que nós construamos a nossa felicidade. Veja bem, então, para viver em um mundo de sofrimento, não é tão difícil. Basta a vigilância e a oração. Mas tem uma coisa além disso, que nós dissemos que é a compreensão. E essa compreensão é representada pela fé. Não a fé normal que nós dizemos, eu acredito em Deus, mas uma fé raciocinada, uma fé coerente, daquele que sabe a sua origem, sabe o que está fazendo na Terra e sabe aonde quer chegar. Se eu sei que eu sou espírito, eu não vou me deter tanto tempo ou demasiado tempo preocupado com as coisas terrenas, pois isso vai conturbar a minha mente, vai criar um ambiente nocivo de pensamentos nocivos e vai me deixar afundar nas dificuldades mais e mais. Eu tenho que entender que é necessário que a minha mente esteja voltada primeiramente para as necessidades do espírito e que a vida na Terra é apenas um momento na eternidade, é passageira, passa muito rápido, e se não houver aproveitamento deste período, quando eu perceber, já estarei regressando para o plano espiritual. E como me encontrarei no plano espiritual? Eis a questão. Tudo depende daquilo que eu construir aqui. Tendo fé, ou seja, a consciência da minha responsabilidade, da minha missão, assim como o escafandrista, a minha missão é vir, pesquisar, aprender e retornar. Tudo ou mais que for da vida mundana nos servirá apenas para sustentar o veículo abençoado do corpo físico, que me dá condições de pesquisar, me dar condições de explorar o mundo terreno. A ciência espírita, ela validou todos os recursos que o Cristo nos deixou, assim como a ciência dos homens está validando a espiritualidade como a melhor forma de nós sairmos de psicopatologias tais quais a depressão, o medo ou a síndrome do pânico. Ela validou que quanto mais o homem buscar a espiritualização, melhor será a sua resposta biológica, melhor será a sua saúde, melhor será a sua qualidade de vida e a sua felicidade. Todo sofrimento, nós temos que entender, ele tem um tempo para existir e ele tem um tempo para passar. Se não passar imediatamente, tenham certeza que no momento em que regressarmos ao plano espiritual, esse sofrimento deixará de ser necessário, deixará de existir. Mas é preciso que nós nos empenhemos o mais possível para que possamos fazer o domínio deste sofrimento a ponto dele não nos trazer aflições. Isso é uma escolha. Ir para a esquerda, ir para a direita, correr, andar, subir, descer, tudo é uma escolha. Temos esta dualidade para que nós possamos determinar aquilo que nos convém. E sofrer bem
ou sofrer mal, já que no mundo de expiações e de provas em que nós nos encontramos, o sofrimento é inevitável, sofrer bem ou sofrer mal é também uma escolha para nós. Temos que confiar, antes de tudo, em Deus. Temos que compreender que Deus nunca, palavras de Jesus, colocou fardos pesados em ombros frágeis. Se passamos por dificuldades, entendam que essas dificuldades hão de passar. Entendam que essas dificuldades são compatíveis com a nossa capacidade de vencê-las. Façamos o seguinte exercício: diante de uma dificuldade ou ante uma dificuldade, não nos desesperemos. Busquemos nos recolher, recolhamos-nos no nosso dormitório, assentemos-nos na nossa cama, busquemos fazer o exercício da respiração. Respiremos tranquilamente, elevemos o nosso pensamento primeiramente ao nosso anjo guardião, secundado por ele, cheguemos até Deus, e chegando até Deus, peçamos ao Pai, paciência, Pai, me dê também coragem, e fortaleça a minha resignação, a minha resiliência, a minha vontade de vencer este momento difícil. Façam uma prece, leiam o Evangelho segundo o Espiritismo, qualquer lição não importa, pois assim estarão abrindo as janelas da vossa mente para sair toda aquela emanação poluída de pensamentos nocivos e respirarem o ar na integração com o Pai, que deixará vocês mais serenos e mais tranquilos, e assim poderão enxergar a solução para os seus problemas. Terminando a prece, basta encherem o peito novamente, com coragem e com fé, e dizerem: eu sou filho de Deus e eu hei de vencer qualquer coisa que passe nesse mundo de expiações e de provas, porque Deus nunca me desamparará e eu confio nisso. Vocês se sentirão bem melhor, basta experimentarem. O Pai dá a todos nós aquilo que nós necessitamos, nada mais, nada menos. O Pai nos dá a possibilidade do aprendizado através da dor. Aprendamos a agradecer tanto os amores quanto as dores que se afiguram diante de nós. Aprendamos a respeitar o nosso semelhante, pois é no fortalecimento, no respeito, no trabalho incessante no bem, que nós conseguiremos maior vigor para enfrentar essa nossa caminhada. É assim que age, conforme Lacordaire nos ensinou, o soldado que vai à frente da batalha. Ele não foge de tudo, ele confia antes de tudo em si mesmo, ele sabe que assumiu um propósito e nós assumimos o nosso propósito na espiritualidade. Por que desistir agora, sendo que a vitória no campo de batalha, que é a vida terrena, nos propiciará, sim, a medalha tão desejada. E para nós espíritas, nós conseguiremos a glória, a satisfação de termos cumprido mais uma jornada de vida, vivendo o hoje para construir o amanhã. Bem-aventurados, diz Lacordaire, os que têm a oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a submissão à vontade de Deus, porque eles terão centuplicado as alegrias que lhes faltam na terra, e após o trabalho na terra, certamente virá o repouso. Portanto, entendamos que é necessário rogar a Deus para que Ele não ouça os nossos pedidos, infames muitas vezes, de dinheiro, de conforto, de descanso e de repouso, mas que Deus nos dê tudo aquilo que Ele sabe que é necessário para nós. Que a paz de Jesus se encontre junto a nós hoje e sempre. Nós encerramos o trabalho desta tarde com a prece que o Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino, esse reino de paz, o reino de amor, o reino de justiça e de caridade. Seja feita, Pai, a tua vontade, seja na terra, seja nos céus.
O pão nosso de cada dia, o alimento do corpo e do espírito, dá-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, à medida em que aprendemos a perdoar os nossos ofensores. E não nos deixes cair no erro, não nos deixes cair nas armadilhas da tentação. E livrai-nos, Senhor, de todo e qualquer mal, pois teu é o reino, tu é a glória, por tu toda a eternidade, Senhor. Graças a Deus e graças ao Mestre Jesus. Muito obrigado a todos. Um belíssimo sábado. Que Jesus os abençoe grandemente. Que assim seja.